Mas pronto, pessoal, vamos avançar para o último tema, que este eu acho que é um bocado controverso. E este tema, aliás, até foi bem mais extenso do que eu pensava. Vou tentar dividir este último em duas partes, não sei como é que vai resultar muito bem. E por último, temos RPGs. O que é que nós podemos considerar como RPGs ou não? Isto é um tema muito, eu acho que é muito delicado, porque eu lembro-me de ter esse debate bem mais do que uma vez na universidade, com colegas meus. E assim, a primeira coisa que eu queria dizer é, um RPG não é considerado RPG só porque a editora diz que é um RPG. Por exemplo, eu vou-te dar um exemplo bem bom e é bem verdade isso, tipo, por exemplo, como é que chama aquele jogo? Darksiders, que até tem jogas com o Death. Aquilo tem muitos elementos de RPG, mesmo muitos, e os gajos consideram aquilo um jogo, um action, um jogo de ação, pronto, é um jogo de ação, pronto. Ou vá, um dungeon crawler, whatever, o que vocês... Pode ser um action RPG. Mas pronto, não é, e é a mesma coisa que os Mass Effects. Os Mass Effects, atenção, pelo menos o 2... que eu joguei e achei aquilo demasiado third person, apesar de ter ali alguns elementos, é demasiado, e o 3 não há como fugir, O Mass Effect RPG é só mesmo um primo. Mesmo RPG. Mas RPG é onde tinhas de ir com o gajo comprar a arma para te dar mais dano. Mas sabes o que é que determinava antigamente o que é que tornava um jogo RPG ou não? O que é que determinava um jogo? Opa, na minha opinião era muitos campos, como por exemplo... Leveling System não pode ser. Não é Leveling System, basicamente é um sistema de progressão no qual tu tens de evoluir a arma pouco a pouco, tens de arranjar armas mais fortes, para tu ir para uma zona tens de ter um certo equipamento com certos stats. Sabes porque é que eu não concordo com isso? Por exemplo, o Darksiders 2 tem esse sistema. Com muita história. RPG tem que ter uma história de caramba, senão não vale a pena. Tem jogos de ação com muita história. Meu, isto parece que não, mas tipo, na era de PS2 para trás, o que era considerado um RPG era quando tu, em vez de teres uma ação direta, havia de ser... Não. Mesmo os action RPG, por exemplo, se tu jogares Xenoblade, tu has de reparar que tu tens ali um sistema de seleção. Sim. Antes de tomares uma decisão, tens ali... Por exemplo, tu em vez... O que é que determina um jogo de ação de um jogo de RPG? Um RPG... Tens mais tática. Também, mas por este sistema que eu vou-te dizer. Tipo, um jogo de ação, tu primes o botão e acontece a ação. Estás a perceber? Um jogo de um RPG não, tu tens a seleção daquilo que vais poder fazer, percebes? Estás a entender? Por exemplo, imagina, porque é que tu podes considerar o Dark Souls um RPG? E atenção, o Dark Souls é um caso muito peculiar, atenção. E aplica-se mais a mágicos e a esse género de classes do que propriamente, por exemplo, aos bárbaros e cara. Porque, por exemplo, tu no Dark Souls não tens assim uma história muito grande. O jogo é demasiado focado na ação. O Dark Souls é uma fine line, é tipo, tu tens ali uma parte que é RPG, porquê? Porque tens a cena de níveis. Sim. Mas só os níveis isso não chega. Porque se tu pensares bem, olha, por exemplo, o COD tens experiência, tens no modo multiplayer, tens experiência, tens o leveling up das armas, tens os custom layouts, tens uma série de coisas e é um jogo, é um first person shooter, percebes? Sim. É um first person shooter, a cena aqui é, tu no Dark Souls tu podes selecionar as magias que queres utilizar e aquilo não é tipo... Como é que eu ia dizer? Tu não tens aquela liberdade de, por exemplo, tu clicas só o botão e tens logo ali todas as tuas ações à disposição, percebes? E é isso que eu acho que diferencia um RPG de um jogo de ação, é, se tu tiveres que fazer seleções para poderes executar a ação, é um RPG. Se todas as tuas ações estão à mercê de um input, então é um jogo de ação, percebes? Sim. E eu acho que é isso que distingue os RPGs, mas eu tive montes de colegas meus a discutir, não, eles dizem que é um RPG, então porque é um RPG. Mas será que nós temos que nos fiar assim tanto pelo que os devs dizem? Existem RPGs e jogos com elementos de RPG. Bom, isso é fato. E eu acho que, por exemplo, o Mass Effect, o multiplayer do COD, o Darksiders,
E eu acho que até mesmo, epá, eu até estou tentado a dizer o próprio Dark Souls, são jogos ou de ação ou de shooter ou whatever, que, olha, por exemplo, um jogo que esse beira a Fine Line é o Deus Ex. Esse é um RPG porque tens a cena das habilidades, tens que as selecionar, mas depois é tudo muito, é um jogo, torna-se um bocado de ação, percebes? É tipo... Pá, é complicado, estás a ver? É tipo, eu acho que hoje em dia é utilizado mais a cena seja do género RPG ou não por questões de marketing. Dependendo do que o teu jogo é visualmente, percebes? Tipo, tu vais dizer, ok, isto é um RPG, não é um RPG, é tipo... O RPG, temos de ter noção de uma coisa muito importante. Que qualquer género de jogo vai evoluindo. Sim. Porque o que era um RPG na década de 80 com Earthbound, com O Final Fantasy, e já não é o RPG que é hoje. Facto. Mas atenção, acho que os RPG já existem há muito tempo, desde a era da SNES, tipo, não é por aí, estás a perceber? Mas há aqui uma fine line Para mim, que eu acho que pelas empresas é quebrada por questões de marketing. Sim. Eu acho que esse é o principal motivo para estás a ver tanto... para mim RPG é basicamente role Playing game. playing game. Basicamente, tomas conta de um macaquinho qualquer e estás a viver por ele e tu é que decides as decisões dele. Facto. Sim, mas isso... Muitos RPGs a sério que eu joguei na minha vida, que foi mesmo, que era 100% RPG, era o Dragon Age Origins, o KOTOR e o Mass Effect, não vou dizer que não, e tenho de dizer o Oblivion. O Elder Scrolls Oblivion. O Oblivion é Tu achas que o Skyrim já não segue tantas routes de um RPG, certo? já começa a desviar-se. O Oblivion, para a minha opinião, a diferença de Skyrim e Oblivion é quase nada. O Oblivion é progressão. Eu penso que o Oblivion é um RPG puro e o Skyrim não tanto. Porquê? Porque o Skyrim foi feito a pensar para console. Mas tu achas que, por exemplo, só o facto de um jogo ter branching paths, tipo, já o torna um RPG? Branching, como assim? Branching path é tipo, a história tem, por exemplo, tens uma história e depois podes seguir ou este caminho ou este e depois aquilo vai por aí. Isso antigamente era uma característica dos RPGs, hoje em dia já não. Não podes, sabes porquê? Porque, por exemplo, se for assim, tu tens o Heavy Rain, que é tipo, é o melhor caso que tu tens múltiplos finais e o jogo tem uma árvore de caminhos que podes seguir. Exatamente, percebes? vou voltar a repetir, os RPGs que eram ontem já não é o que era hoje. Antigamente, teres o main quest e depois poderes fazer side quests era considerado RPG. Só os RPGs é que tinham essa qualidade. Mas atenção, Agora eu acho que uma coisa que as pessoas às vezes confundem, e é normal, atenção, eu acho que é completamente normal, até porque esta terminologia de RPG está um bocado desfasada daquilo que antigamente o era. Assim, o RPG que é dos de tabuleiro, que é aqueles RPG de tabuleiro, Dungeons and Dragons e whatever. Pronto, eu acho que a definição é bastante. Já joguei. É assim, é interessante, só que requer muitas horas de jogo. Para ver já algo interessante a acontecer e depois lá está, o teu Dungeon Master tem que ser um gajo muito bom. Tem que ser um gajo que perceba o que é que está a fazer. E também imaginação. É assim, eu estive a jogar com um e o gajo percebia mesmo do que estava a fazer, percebes? Depois eu outra vez tentei jogar e aquilo foi tipo grande palhaçada e tipo esquece, não consegui mais, não consegui jogar mais. E aliás, se tu jogaste, tu tens que ter uma paixão muito grande por esse género de jogo. Eu sou-te sincero, eu acho interessante, no entanto não é a minha cena de jogo. Eu só joguei uma vez na vida, eu gostei, pessoalmente eu gostei. Mas tu concordas comigo que a definição da RPG no que é de tabuleiro não é exatamente aquilo que podes aplicar num jogo? Porque um jogo tendo, por exemplo, aliás, nem é aplicável porque tens de ter um storyteller dinâmico e não tens, nunca na vida has de ter. Não, tens sempre aquela história, mas o facto não é esse. O facto é que as qualidades que um RPG tem é que tu entras no jogo e tu literalmente podes te perder no jogo. Tens tanta coisa para fazer, dás por ti, eu passo o nível máximo e nem com esse principal que mas sério, isso é completamente normal. Mas é tal coisa, tipo, até que ponto é que, por exemplo, um sistema de quests, até que ponto tens uma história com branching paths, até que ponto tens um sistema de leveling system, estás a perceber? Ou de uma skill tree
torna o teu jogo um RPG. Porque vários jogos têm esse elemento, mas eu acho que o que conta nos jogos é o input. É o input que tens, o input final, percebes? Eu não vou dizer o input Porque claro, é lógico que é assim, se tiveres um jogo onde tens. Mas é complicado, eu acho que é assim. Tens o leveling system e tens o sistema de input em que não é um sistema de input direto. Eu acho que aí já te podes dizer, ok, estamos a falar de um RPG, percebes? Sim. Mas lá está, é tipo o que determina um RPG, é teres uma skill tree, é teres uma história com branching paths, é teres a possibilidade de exploração. Não, porque os Final Fantasy tens deles que são completamente lineares, e principalmente, por exemplo, o 7, e são RPGs à mesma. Estás a perceber? Mas eu estou a dizer a minha visão como RPG puro. Tens-me dar as oportunidades para explorar esta cidade. Porque eu não tenho a certeza que se mais à frente tenho de voltar aqui e já vai estar tudo fodido. Sim, mas pronto, não sei, whatever. Tem que ter leveling system, tem que ter uma história com branching paths, isso vamos meter à parte. Sim, porque isso hoje em dia é comum. Leveling system, skill tree, é quase que obrigatório, e sistema de input. Eu acho que isso é que define um RPG. Como é que tu preferes o teu RPG? Tu preferes o teu RPG com o Chronicles ou preferes um RPG com D20 rules? D20 rules? Ou principalmente a partir do ano 2000 os RPGs começaram a aparecer, tipo Dragon Age, essa merda toda. Cotter, isso, vieram com regras de D&D. Basicamente, tipo, tinhas de rodar 20 para dar crit e o caralho, esse tipo de regras. É isso que eu estou a dizer. Ok, mas com um sistema... Assim, exatamente, D20 rules, onde podes ter um tactic view, onde podes meter, ok, o que é que tu fazes para este lado e que usas este ataque, tipo, meio estratégia. Assim, combate mais estratégia. Tem que haver estratégia. Eu acho que um RPG tem isso que haver ali sempre alguma estratégia envolvida. Concordo completamente. Percebes? Eu acho que, por exemplo, o Mass Effect não é porque o input que tu tens no jogo e depois não há assim grande estratégia. É tipo, tu sabes quais são os pontos fracos do inimigo e vais atacar daquela maneira. Exatamente. Percebes? Mas também está uma coisa engraçada no Mass Effect. É como, por exemplo, como considerarem o Zelda um RPG. Eu não consigo usar como RPG. Não é. Eu Tipo, mas inicialmente o Zelda era considerado um RPG. Porque na altura, o que estás falando em quanto? Em que ano estás a falar? Mesmo o Link to the Past. O Link to E the nessa Past já era altura considerado, eu mas depois deixou de ser considerado. por causa do contexto da altura, porque na altura tu pegares numa arma, procurares bombinhas e andares lá e matares, era RPG, era um roleplay, porque na altura não tinha E podes evoluir a tua vida. Exatamente. Estás a perceber? Mas não é, lá está, as pessoas acabaram por... Porque apareceu um novo paradigma de RPG, que ele já não estava considerado como RPG. Mas é que o problema é que o paradigma da RPG hoje em dia é uma coisa ou muito abrangente ou nada abrangente. Exatamente, ou é usado por nada. O Call of Duty tem elementos de RPG, eu acho que é um shooter que acabou de discussão. Não, é shooter, atenção, não há sequer, não há shoot, não há tipo sequer... Mas não. Mas eu acho que o Mass Effect também é um third person shooter, aí é que está a coisa, percebes? Mas também tens de ter uma opção daquilo O Deus Ex é que já tem, até se calhar é o jogo mais complexo de tu poderes... Mas não te esqueças que Mass Effect 1, se tu não tiveres atenção ao armamento e à armadura que tu tens, tu não fazes um piso mais a meio do jogo. Tu tens aquela progressão de equipamento que ou tu compras, ou tens de fazer side quests para obter, ou tens de fazer isso do equipamento também faz sentido, atenção. Então. Isso também faz sentido. Tu, por exemplo, e se calhar aí eu tenho que concordar contigo e é aqui que estamos se calhar a dar uma certa volta, e atenção. É por isso que eu gosto do Zelda, o novo que está a vir, por causa dos elementos de RPG, que é o equipamento, não a armadura, mas já armas. Mas também tens a tua armadura também muda tudo. Ou seja, o que vais começar do início do jogo vai ser completamente diferente no final. Eu gosto desse tipo de jogo. Eu não considero, esse Zelda eu não vou considerar RPG. Eu tenho de jogar para considerar RPG. Neste momento é um action adventure com elementos de RPG. Sim. Aliás, o Zelda tem elementos de RPG, sempre teve, mas não é um RPG de todo. Não. É basicamente um open world game. É o action adventure. É uma aventura. Mas o facto de ser open world não quer dizer que seja RPG. Atenção, exatamente. Isso é outro elemento que eu acho que tem que ficar claro. E era um elemento que antigamente era considerado de RPG. Exatamente. Mas só que isso começou a ser quebrado com os GTAs. Exatamente. Tipo... Estás a ver? É progressão. Daqui a 10 anos o RPG já não é aquilo que nós somos agora. Vai ser é um macaquinho.
Mas pronto, acho que já tivemos aqui um bom debate. Eu só queria acrescentar uma coisa que era aquilo que, por exemplo, no sistema de progressão, e aí isto é muito característico dos RPGs, é se tu não tiveres a armadura certa, o coisa certa, tu não consegues avançar. Isso é um bocado, eu acho que é um bocado por aí que estão a pegar e se calhar é por isso que, por exemplo, Darksiders não é considerado um RPG e os Mass Effects e os Dark Souls são. O Mass Porque tu Effect realmente, se tu não progredis com a tua arma. Tu não precisas, simplesmente é que é muito mais difícil o Mass Effect chegar lá. Pois, e o Darksiders tu não precisas obrigatoriamente de ficar assim tão forte. Tipo, podes ficar mais forte, mas sentes mais que aquilo te ganhas mais dinâmica do que propriamente força bruta para derrotar Mas não houve um macaco que passou Darksiders 2, Dark Souls 2 assim pouco. Não, mas isso é o Dark Souls, estou a falar de Darksiders. Mas o Darksiders é uma porcaria estúpida, porque o gajo esteja mesmo já, mas esteja uma armadura, bam. Não, mas não, podes melhorar. Eu sei, posso Mas não é algo que seja assim tão significativo. Acho que tu, com a primeira arma de jogo e tu consegues chegar ao final do jogo, tens um bocado mais dificuldade. Sim. Mas não é a mesma coisa, não sentes o mesmo impacto que, por exemplo, um Dark Souls, que se tu continuares a avançar no jogo e não evoluís, vais sentir um peso gigantesco no gameplay. Outra ideia que Mas também é possível passar o jogo todo com as armaduras e o cara tudo inicial. Mas outra ideia, desse ponto de vista, que concordo completamente, que é, por exemplo, outra vez o Dragon Age Origins. Há um nível, spoiler alert, vais lutar contra um dragão. Uau! Sim. Se tu não tiveres uma armadura de jeito, ou se não equipares decentemente, ou levelares decentemente os teus colegas, tu vais estar ali uma horinha, ou mais. Sim. Sem contar que morres. Agora, se estiveres bem equipado, bem preparado para aquela situação, que é o que acontece sempre do segundo gameplay, Sim. tu vences aquilo em minutos. Mas se não tiveres, tipo, vais levar no pau. Levas penar. Mas pronto, eu acho que já tivemos aqui uma boa discussão. É assim, se vocês tiverem alguma opinião no site onde eu posto, ou até mesmo na minha página pessoal a página do canal, digam o que é que vocês acham, o que é que vocês consideram ser um RPG. Porque a terminologia não é muito clara e eu gostava de ver a opinião do pessoal, tipo, até mesmo entrar num debate, porque este é um debate que me interessa porque é uma definição que hoje em dia é muito vaga. Mas pronto pessoal, terminamos aqui. Thundermind despede-se, Canoais despede-se e até uma próxima.